Tudo bem? Eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos ouvintes com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz esteja no teu lar. Onde quer que você esteja, receba agora a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero dizer que para mim é muito prazeroso estar aqui mais uma vez gravando esse pequeno vídeo para trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Hoje eu queria que você meditasse comigo, no livro do evangelista João, capítulo 3, versículo 1 adiante. Queria falar aqui um pouquinho, nesta manhã, nessa hora abençoada, sobre um homem chamado Nicodemos. O que foi que esse homem fez? O que foi que esse homem recebeu da parte de Deus por seus atos? Vamos agora ler em nome de Jesus. Você que tem aí uma Bíblia, se você quiser acompanhar comigo, o livro de João, capítulo 3, versículo 1 adiante. Ou a Bíblia católica, ou evangélica, enfim. Aliás, não existe isso. A Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é para todos. Não tem distinção, não tem Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia protestante, Bíblia testemunho de Jeová, Bíblia dos mortos. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, essa daqui é uma só. Então receba a palavra da Bíblia essa manhã, a palavra de Deus nessa manhã. Vamos ler. Leia comigo aí onde você estiver a palavra do Senhor. João capítulo 3 fala sobre Nicodemos, Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, amados? Amém, amada? É isso que eu quero passar para você nesta manhã, a respeito desse homem Nicodemos, A Bíblia aqui fala muito claro que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Para você, meu amado, você, minha amada, entender melhor o que a palavra quer falar ao teu coração nessa hora, é necessário que você aprenda algumas coisas. Primeiro, os fariseus eram uma seita religiosa altamente instruída na lei de Moisés. Os irmãos têm uma ideia, 200 anos antes de Jesus nascer, já existia eu vou dizer assim, essa religião, já existia os fariseus. E muitos deles eram perseguidores de Jesus, porque a todo momento eles diziam que Jesus era um blasfemo, era um homem qualquer, não considerava Jesus como filho de Deus, e muito pior, como o próprio Deus. Então era uma seita muito antiga, altamente instruída, mestres na lei de Moisés, no Pentateuco, no Antigo Testamento, era com eles mesmos. E dentro dessa seita, eu vou dizer assim, havia um homem chamado Nicodemos, E a palavra do Senhor aqui fala muito claro que este homem chamado Nicodemos, ele era um dos principais, ele era um príncipe, é como se fosse um chefe da sinagoga. Ele era um homem professor, ele era um mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse homem, ele não era um homem comum. Não era um homem
que a qualquer momento você poderia ter uma conversa com ele, você poderia ter um dedo de prosa com ele. Não, ele não era um homem que era visto a qualquer hora na rua, a qualquer momento, não. Então, ele era um homem altamente reservado, altamente assim, né, cheio de prestígio na época, cheio de diploma, cheio de estudo e etc. Porém, esse homem, aconteceu com ele algo assim que eu acho extraordinário, né? De fato, a gente não sabe ao fundo o que aconteceu. Só sabemos que este homem, que não era um homem comum, ele, diz a palavra, que ele de noite à noite foi falar com Jesus, foi ter com Jesus, de noite, né? Agora, nós não sabemos o verdadeiro motivo de o porquê ele foi conversar com Jesus, se encontrar com Jesus, já que Jesus era um homem do povo, era um homem simples, humilde de coração, era o próprio Deus, mas se vestiu de humildade. Então, era um contraste entre Nicodemos e Jesus. Provavelmente, Nicodemos não foi falar com Jesus à luz do dia, a qualquer momento, talvez exatamente por causa disso, com medo da sua posição social, com medo do seu cargo, com medo de que alguém da sua própria religião, da sua própria seita, né, alguém do Sinédrio, porque ele fazia parte do Sinédrio, viesse falar: rapaz, o que é que tu quer falando com esse homem que está dizendo aí que é filho de Deus, né? Pode ser que Nicodemos tenha colocado na frente, provavelmente, talvez o orgulho, talvez o cargo, talvez a sua posição social. Mas na outra linha de investigação, eu posso entender também que ele foi ter com Jesus à noite, provavelmente porque quando esse homem foi dormir, né, ao encostar a cabeça no travesseiro, ele não conseguia dormir. Porque ele já tinha ouvido relatos de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo, que Jesus fazia obras, sinais e maravilha. Então esse homem ficou ali, no meu modo de entender, impactado com o que ele ouviu, né? E aquilo tirou o sono dele. Então talvez ele ali se levantou-se, né, à noite, ninguém sabe a hora, e não conseguia dormir, ficou ali impactado, né, incomodado com aquela mensagem de Jesus, com aquela nova doutrina, com aquela simplicidade de Jesus, e foi ter com ele. Então, ou uma coisa ou outra, ou com medo de alguém falar, ou mesmo porque ele está se sentindo incomodado com a palavra, ele foi ter com Jesus, né? E a primeira coisa, irmão, o segundo ponto que eu aprendo aqui nesta lição é que quando ele chegou na frente de Jesus, ele disse Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Então, amado, você, o primeiro passo para você se tornar um cristão, o primeiro passo para você ser abençoado é reconhecer que Jesus é da parte de Deus. Esse homem cheio de estudo, cheio de tudo da vida, ele reconheceu que Jesus era da parte de Deus, né? Era da parte de Deus. Ele disse: olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Então Nicodemos já chegou falando com Jesus dos sinais que Jesus estava fazendo, né? Dos sinais. Talvez você está pedindo aí um sinal para Jesus curar essa enfermidade. Você está pedindo aí um sinal para Jesus abrir uma porta de emprego. Você está pedindo um sinal para o teu filho ou a tua filha sair das drogas. Você está pedindo um sinal para que Deus use alguém para te abençoar com o pão. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos, né, o porquê que Nicodemos foi à noite e não de dia, porque muitas das vezes a gente coloca
um empecilho. É a gente mesmo que coloca uma barreira entre nós e Deus. E muitas das vezes a gente quer ver os sinais. E a gente mesmo não dá um sinal para Deus. A gente mesmo não dá o primeiro passo para Deus. Né? Então a gente coloca o eu, o ego, as coisas materiais na frente. Não, porque se eu for me entregar para Jesus, o fulano vai falar, o ciclano vai falar, a minha família vai me abandonar, a minha mulher não vai me aceitar, o meu filho vai falar. Será que era o caso de Nicodemos? Será que ele pensava isso, que a sua família ia falar? Os membros do Sinédrio, lá do farisaísmo, será que ele pensava que ia falar, ia até expulsá-lo? Então, de qualquer forma, se eu for nessa linha de investigação, né, ele botou isso na frente. Por isso que ele foi à noite. Aí eu te pergunto nessa manhã, o que é que você tem colocado na frente? O que é que você tem colocado, assim, de mais importante, de prioridade na tua vida? Será que é Deus? Ou se é uma idolatria? Ou se é uma coisa material? Será que é o dinheiro? O que é? E você pede um sinal. Nicodemos disse, Senhor, olha, ninguém pode fazer esses sinais que tu fala. Então eu quero dizer para você, nesta hora, que Deus está disposto a te dar um sinal. Agora, nós mesmos é que somos culpados, que impedimos a manifestação de Deus na nossa vida, porque a gente coloca muito empecilho ao se aproximar-se de Deus. Veja bem, o que é que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é premiador daqueles que os buscam, que o buscam. Então, Nicodemos talvez colocou um empecilho, mas não se segurou. À noite ele não conseguia dormir, mas foi. Né? Então, muita da gente não se aproxima de Cristo porque coloca algo na frente. Talvez você conheça, como eu conheço também, pessoas que vivem doentes, que vão para os Estados Unidos à procura de um medicamento. Vão para os Estados Unidos à procura de uma cirurgia, à procura de saúde. Mas essa mesma pessoa não tem coragem de se entregar para Jesus. Não tem coragem de ir fazer uma visita a uma igrejinha evangélica, onde se prega o nome de Cristo, onde se tem o poder de Deus, onde se tem a cura e a libertação. Por que essa pessoa vai para os Estados Unidos e não vai procurar uma igreja evangélica? Por quê? Porque o amigo vai se afastar. O cargo social está falando mais alto. O dinheiro está falando mais alto. A família vai abandonar. Os amigos vão abandonar. E aí, como é que fica? Mas quero te dizer, essa mesma palavra que impactou o coração de Nicodemos, ele não se segurou. Não teve barreira. Pois não houve barreira para Nicodemos deixar de se encontrar com Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você abrir o seu coração, se você colocar por terra todos os empecilhos, todas as pedras no caminho que te impede de se aproximar de Deus, Deus vai te dar um sinal. Porque Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Porque você é mais do que vencedor. Agora examine-se a si mesmo. E olhe o que é prioridade na sua vida. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E Ele está procurando um coração contrito, um coração humilde. E o coração de Nicodemos foi aquebrantado através da palavra. Por isso, nessa manhã, eu quero que você faça uma análise e examine o que é que você está colocando como prioridade. Nicodemos, nós não sabemos se ele colocou o estudo, né, o que ele era, um mestre, como prioridade. Mas uma coisa ou outra ele foi. E a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele diz ainda, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá.
e encontrará pastagem. Por isso, meu amado irmão, eu quero agradecer a Deus por essa mensagem. E eu espero que essa pequena saudação sirva de alimento espiritual para a tua alma. Sirva de consolo espiritual. Que sirva de pão cotidiano para você. Eu quero que você ore por mim, esse irmão de vocês, e pela minha família. E que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E prometa que você vai refletir na história de Nicodemos. Assim que ele foi abençoado, você será também em nome de Jesus. Amém? Pois a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a união e a consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje para todo sempre. Amém.